Você falou que a apresentação não está projetada? Não, a apresentação está projetada, está ok. O áudio também está ok. Uhum. A gente só não está vendo a imagem. Não está vendo o ambiente. É. Só um instantinho que o pessoal vai estar vendo isso. Mas como vocês já estão vendo a apresentação, que é o principal, a gente vai dando início, aí conforme for o pessoal, se precisar parar para a gente ajeitar alguma coisa, aí o Hugo faz uma pausa, mas é como o principal que vocês estão vendo, que é a apresentação, aí a gente vai dar início aqui à apresentação. Perfeito. Bom dia a todos. Vamos começar. São duas apresentações hoje, como o Wagner já falou. A gente vai fazer a apresentação padrão da previsão de afluência e depois o Rogério vai comentar da nota técnica que está saindo da recalibração dos parâmetros do Paranapanema. Então, a primeira informação que a gente teve, né, a ANEEL deu um despacho essa semana, liberando a utilização do aplicativo SMAP para o uso nas bacias do Grande e do Paranaíba até Itumbiara, substituindo a planilha Excel. Né? A gente já tinha informado isso para vocês no PMO passado, que a gente já tinha solicitado a ANEEL botou em consulta pública e foi aprovado. E também já aproveitou esse mesmo despacho para dar continuidade àquele nosso cronograma já informado anteriormente, que é mês que vem a gente utilizar o aplicativo SMAP para a bacia do Paranapanema, com as novas calibrações que o Rogério vai mostrar hoje, e no PMO de novembro, substituir o SMAP-MEL pelo SMAP. Essa nota técnica fez parte dessa consulta pública, ela está disponível, e também utilizando o aplicativo SMAP. Então, aqui em forminha de cronograma, né? Então, a gente, mesmo cronograma que a gente apresentou mês passado, já com as etapas do nosso planejamento, agora a gente está aqui para a próxima etapa, que é a implementação do aplicativo SMAP para o Paranapanema e depois para Itaipu. A gente também está revendo a nota técnica da remoção de viés e dos pontos de grade do Paranapanema e acrescentando Itaipu. A gente está mudando os pontos de grade do Paranapanema e está acrescentando Itaipu. A gente já vai colocar a remoção de viés e limite para Itaipu esse mês, para poder fazer só uma revisão na nota técnica. Então, mês que vem entram os dois, apesar de só utilizar essas informações para Itaipu no outro mês, para não ter que sair duas revisões consecutivas, a gente vai rever logo uma vez só, para facilitar ficar só com o número de revisão, não ficar fazendo revisão em cima de revisão. E aqui depois aquele outro planejamento que eu já tinha explicado no último PMO. Dando início à apresentação padrão agora. Sudeste, mês passado, a gente estava com uma previsão aí de 78%, a gente teve um verificado um pouquinho acima. Né? O mês começou com umas boas previsões na recessão, mas aí no final agora do mês a gente já teve uma ascensão, né, um episódio de chuva, e aí causou esse descolamento, mas foi uma boa previsão. Agosto é um mês seco, né, tende a ser uma recessão que a gente estava prevendo, mas teve essa pequena elevação. Foi o 66º agosto do histórico, não foi um agosto, apesar dessa elevação, não foi um agosto bom. Para o mês que vem, a gente está prevendo as zenas estáveis, né, entrando em recessão, saindo aqui desse episódio aqui de chuva e voltando para um escoamento de base, saindo da recessão e aí ficando estáveis, e no final do mês a gente já começa a ver elevações. Outubro já, historicamente, começa o período úmido do Sudeste, então o modelo já começa a ver uma leve ascensão. A gente está com 88% da MLT, 52º setembro do histórico, né, um 50º um pouquinho abaixo da mediana. Aquele acompanhamento que a gente faz de bacias, então as bacias estavam em recessão ao longo do mês, a bacia do Grande teve essa elevação, né? Essa chuva, nem a gente teve tanto essa chuva medida em relação ao que a gente viu essa elevação das vazões. Essa chuva provavelmente foi extremamente pontual, e aí a nossa rede não conseguiu pegar
Então, por isso também que a gente teve esse descolamento, né? Foi um episódio de chuva bem localizados. Para o resto do mês, a gente está vendo aí a ENA estável nessa faixa, e aí, com pequena ascensão, né? Mas está praticamente estável, com 51% da MLT. O Paranaíba, recessão, essa chuva não aconteceu no Paranaíba, então a gente vê que ficou mais aderente, e aí também bem estável ao longo do mês, em 47% da MLT. O Rio Tietê teve essa bastante elevação também. A gente estava até vendo esse sinal, o Prevaz via esse sinal, mas não com essa intensidade toda. Então teve essa bastante elevação, mas já está entrando em recessão. E a gente vê que ele vai ficar oscilando na faixa de 1.000 megawatts, mas com valor mensal bem acima, né, em torno de 133% da MLT. O Paranapanema, a mesma coisa, a gente teve essa mesma elevação, mas não tanto, as elevações das vazões observadas foram bem mais altas do que a gente estava prevendo, mas já está entrando em recessão, e aí ao longo das semanas ele fica aqui estável nessa patamar de 1.700, 1.800 megawatts, e depois ele sobe nas últimas 2 semanas também. O Paraná, que é o combo de tudo isso, né, ele recebe todas as influências dos afluentes, também levou, a gente conseguiu pegar a melhor amplitude, apesar de não ter dado a amplitude toda, a gente conseguiu pegar a melhor amplitude essa semana, e próxima semana descendo, e depois entrando aqui, ficando em torno da média ao longo do mês, com uma previsão mensal de 110%. O Sul a gente estava prevendo 59%, verificou 55%, um pouquinho abaixo. As nossas previsões ficam, mas depois é que elas ficaram melhor. A gente conseguia ver essa tendência de elevação do Sul, né, ao longo de agosto. Agosto é um mês que chove no Sul, então a gente tinha essa tendência. Não ficou na forma, mas a gente conseguiu ver que realmente aconteceu essa elevação aqui no final do mês. Foi o 67º agosto do histórico. Esse mês aí o Sul ficando abaixo da MLT, algo que não tem ocorrido ultimamente. Para setembro, a gente vê nessa tendência ainda se mantendo, continua chovendo no Sul essa época. Então, é quase 43º setembro do histórico sendo previsto, mas uma previsão ainda abaixo da MLT com 83%. Em relação aqui ao Comando das Bacias, né, a gente teve essa elevação aqui no Iguaçu. O modelo foi muito bem, ele conseguiu captar praticamente o sinal, tanto em amplitude, né, quanto em tempo. Apesar da chuva ficar deslocada aqui um dia do previsto observado, mas em termos semanais a previsão foi boa, mas já entrando em recessão, e ao longo dos meses, a gente vai subindo para encontrar a MLT aqui de setembro, que é um pouco mais alta que a MLT de agosto. A bacia do Uruguai, ela ficou aqui mais achatada, aqui a escala não ficou boa, deve ter algum dado aqui atrás que atrapalhou a escala. A gente revê essa escala, depois reencaminha, atrapalhou um pouco a análise, mas a gente consegue ver que essa semana o modelo ficou um pouquinho mais alto do que a gente estava prevendo, e aí ao longo das semanas ele vai subindo para encontrar a MLT. Nordeste a gente teve o pior agosto do histórico, ano passado foi o segundo pior, então a gente está aí consecutivamente com os piores meses do Nordeste. As 2 primeiras semanas foram uma previsão boa, depois teve esse descolamento aqui que se persistiu em todas as semanas. Mesmo essa previsão de 34%, a gente acabou verificando 32%, uma previsão muito baixa, menor até que o ano passado. Para o mês que vem, a gente vê estável nessas duas, depois uma elevação pequena. É o segundo pior setembro do histórico que a gente está prevendo, mas muito próximo do pior setembro que foi ano passado. Então, talvez a gente, no mês que vem, venha com a notícia que setembro tenha sido o pior histórico, ou o segundo pior histórico, o Nordeste com vazões muito abaixo ainda. São Francisco, você vê que já é estável já na faixa de 1.000 megawatts. Escoamento de base, a gente não vê chuva, nessa época não tem chuva, né, mas nenhuma chuva. Então, as próximas semanas previstas bem estáveis aqui nessa faixa de 1.000 megawatts, 35% da MLT. Subestama Norte, a gente teve o segundo pior agosto do histórico, né? A previsão de recessão acabou ficando verificada um pouco abaixo do que estava prevendo 63, verificou 57. O segundo pior agosto do histórico, um pouquinho acima do pior agosto do histórico que foi ano passado. E para setembro também está prevendo o segundo pior de setembro do histórico, bem próximo ao pior setembro do histórico que foi ano passado. Então o Norte agora se juntando ao Nordeste nessa falta de chuva prolongada que está começando a afetar o subsistema Norte.
Então, a gente consegue ainda vê as zonas de recessão, o período do norte demora mais um pouco para começar a chover, então o modelo ainda vê todas as semanas em recessão no norte, com 57% da MLT. A bacia do Tocantins, né, continua descendo, e aí depois estabiliza aqui na faixa de 800 megawatts ao longo do mês, uma queda mais leve, com 47%. Em termos espaciais das bacias, a gente vê, né, a parte aqui, constantemente, essa parte mais norte do sudeste, sudeste e norte, abaixo dos 80% da MLT, isso aqui tem sido constante em todo o período seco. O Paranapanema e o Tietê, que são bacias de transição, têm ficado boas, elas têm se beneficiado de chuvas tanto no sul, quanto as chuvas do sudeste, quando as chuvas acontecem no sudeste, elas ficam mais ao sul, então essas duas bacias têm sido beneficiadas, e constantemente a gente vê elas acima de 120% da MLT. Agora, o Iguaçu ficou um pouco abaixo de 80% da MLT, né, algo que a gente não via muito, e essas bacias em torno da média. Aquele acompanhamento semanal, a gente sempre vê, né, o Nordeste por baixo, o Norte também agora ficando bem por baixo, né, fazendo uma divisão aqui, o Norte e Nordeste abaixo. O Sudeste ficando oscilando na faixa de 80% a 90%, e o Norte elevando. Essa queda aqui no Norte é a mudança de MLT, aqui na sexta semana já entra na MLT de outubro, e aí essa causa aparente da queda de ENA, na verdade, é só por causa de mudança de MLT. Né? A gente vê o modelo recuperando, levando o subsistema sul para a MLT. A abertura, o subsistema sudeste em torno de 90%, podendo variar com limite superior em 105 e limite inferior em 71, e o sul sempre muito volátil, então acaba que essa banda fica muito alta, porque qualquer evento de chuva no sul consegue mudar o cenário do sul. Então, por solos serem muito raros, qualquer diferença, qualquer dois eventos de chuva que tem baixa previsibilidade, a gente não consegue prever com muita antecedência, consegue mudar a conjuntura do sul. Nordeste e o Norte, os dois com aquela... Como não chove em setembro, os limites ficam bem apertadinhos, e aí você também vê bem abaixo da MLT. O GVASP a gente rodou para outubro com 259 aberturas. O Sudeste, você já começa a ver uma dispersão bem maior, porque outubro já começa o período úmido, então o GVASP já gera cenários um pouco mais abertos, então você já vê mais de uma distribuição aqui mais aberta, mas com a maioria dos cenários em torno da média. O subsistema Sul, ele também sempre gera essa dispersão muito grande, né? O Sul é muito volátil, mas a maioria dos cenários aqui abaixo de 82% da MLT. Então, ele vendo aqui 83% da MLT, ele bota a maioria dos seus cenários mais ou menos nesse patamar dos 80% da MLT, mas sempre com aqueles cenários que podem chegar a valores muito altos, que é a característica do Sul. O Nordeste, a gente também já começa a ver, né, até o mês passado, a gente só via todos os cenários aqui encaixadinhos, abaixo da MLT, a gente já começa a ver alguns cenários agora acima da MLT, caso ocorram chuvas, caso ocorram chuvas extraordinárias, o modelo consegue enxergar cenários, obviamente são poucos cenários, está falando de 1% de cenários nesse patamar mais alto, a maioria dos cenários aqui, 89% abaixo, 58% da MLT, mas o GVASP já começa a enxergar cenários mais abertos devido ao início do período úmido, historicamente falando. No Norte, ele não vê tanto, né? No Norte, o período úmido começa um pouco depois, ele se demora um pouco para o Tocantins elevar suas vazões. O Tocantins é um rio que principalmente o Araguaia, que é o principal afluente do Tocantins, ali a montante de Tucuruí, ele é um rio que tem um período úmido bem marcante, então você vê essa elevação bem lenta, ele tem um solo muito poroso, então se demora mais um pouco, e aí você vê a maioria dos cenários, né, 96% dos cenários aqui abaixo dos 91% da MLT. Bom, era isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Álvaro Sonergias. Eu queria só saber se vocês têm disponível para a gente dado de chuva observada. Porque eu sei que agora vocês colocam lá o dado de previsão numérica em texto. Eu queria saber se tem acesso a esse mesmo dado, só que chuva observada.
Então, lembrando a todos que dados de chuva observado, o ANS não tem própria, são dados dos agentes. Então, a gente faz a utilização desse dado dos agentes, então a gente não pode, teoricamente, disponibilizar dados dos outros, que são dos agentes, eles têm a competência deles. Os únicos dados que a gente disponibiliza são os dias de PMO, por força de resolução da ANEEL, que obriga, por isonomia, a gente divulgar os arquivos de entrada, que aí sim contém esses dados de chuva observada. Mas, historicamente, a gente não divulga dado de agente publicamente. Ele está em forma de figura, a gente não publica o ponto mesmo, assim, a figura mostra, mas de forma interpolada, né? Você pode voltar na Bacia do Paranaíba para mim, por favor? Mais alguma dúvida para o Hugo? Brasília. Vocês já estão conseguindo ver a tela ambiente? Ou estão só na apresentação em Brasília? Sim, normalizou aqui para a gente. Tá ótimo. Então, Hugo, obrigado. Então, dando sequência, o Rogério vai fazer a segunda apresentação do processo de recalibração do SMAP para a bacia do Paranapanema. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma rápida apresentação sobre a recalibração do modelo de SMAP aplicada à bacia do Rio Paranapanema. Aqui a situação atual, né, da configuração do modelo SMAP para o Paranapanema. Né. Dois pontos nos levaram a essa recalibração. Né. O primeiro é que o modelo atual ele faz a previsão para Mauá de uma forma indireta, a partir das previsões do posto fluviamétrico Telemaco-Borba, que fica situado a montante, né, mais ou menos na entrada do lago, um pouquinho a montante da entrada do lago. Isso porque, quando o modelo foi calibrado, em 2008, Mauá ainda não estava em operação e estava longe ainda de entrar em operação, não era nem ainda previsto dentro dos 5 anos do horizonte do ONS. Né? Então, essa recalibração tem também o objetivo de você já fazer uma previsão direta para o HE Mauá. E, em segundo ponto, também bem importante, é que como o modelo foi calibrado lá atrás, em 2008, e nessa calibração nós contamos com o apoio da Duke Energy, através de um acordo de cooperação técnica, né? A Duke já utilizava o modelo SMAP naquela época, já há uns 10 anos, e nós usamos alguns parâmetros, nós usamos os parâmetros para algumas bacias idênticos ao que a Duke utilizava. Tá? E o modelo da Duke, o modelo SMAP da Duke, é ainda o modelo original, ou era, pelo menos, com só 3 reservatórios: o reservatório do solo, o reservatório superficial e o reservatório do escoamento de base, o reservatório subterrâneo. Ele não continha ainda todos os aprimoramentos que o ONS fez no modelo SMAP ao longo desses anos. Né? Aqui é uma configuração atual que a gente usa para todas as outras bacias, né? Com a possibilidade de uso de um 4º reservatório para situações, para subbacias que possuem características para grandes cheias, eu ter um extravasamento pela calha do rio, né? E aí ter um escoamento mais longo, né? Um coeficiente de escoamento, uma coeficiente de recessão maior, né? Com uma inclinação maior para a subida
ascensão do hidrograma e também uma recessão mais lenta na descida do hidrograma, né? Então, essa configuração atual do modelo de MAP ainda é original, com 3 reservatórios, diferente das outras bacias que já usam todos esses aprimoramentos desenvolvidos pelo INS, né? O 4 reservatórios, outra coisa importante também, coeficiente de distribuição temporal da chuva. A versão original do modelo de MAP, ela considera que a chuva observada no dia, ela entra no modelo integralmente, ela não é repartida ao longo dos dias, né? E isso funciona relativamente bem para bacias pequenas, né? No caso dos MAP, como a gente está usando para bacias maiores, é importante que você faça, ou que o modelo tenha essa capacidade de distribuir essa chuva. A chuva que é medida num dia, ela pode ser distribuída, né? Ter o seu efeito nas vazões em dias diferentes. Então, por isso que a gente considera essa redistribuição, esses coeficientes de distribuição temporal da chuva nessa nossa versão aprimorada do modelo de MAP, né? Então, esses 2 pontos nos levaram a fazer uma revisão da configuração e dos parâmetros de calibração do modelo de MAP. Apertei o errado. Não. Bom, aqui é a configuração proposta, né? Atual, a futura, com subbacias, com 6 subbacias ao longo da bacia do Paranapanema, né? E fazendo a previsão direta para Mauá, né? Para Jurumirim, Chavantes, Canoas 1, Capivara, Rosana, ou seja, esses locais, né, são locais já existentes na versão original de previsão, né? Aqui na bacia do Paranapanema, propriamente do Paranapanema. A diferença é que a gente calcula, então, agora a previsão direto para Mauá e não de uma forma indireta para um posto situado a montante. Pode passar? Aqui são as estações pluviométricas utilizadas para calibração, né, cerca de 100 estações. Lembrando que, para a calibração do modelo, a gente usa não só as estações telemétricas, né, que a gente recebe no dia a dia, dos agentes, né, e obtém do INEMET, mas também todas as estações convencionais, né, aquelas não telemétricas, né, que são disponíveis na Hidroeb da ANA, né, Sistema Hidroeb da Agência Nacional de Águas. Então, eu tenho uma quantidade maior de estações para a calibração do que são as utilizadas para a fase de operacionalização. Isso te dá uma qualidade de chuva melhor na fase de calibração, ou seja, te dá uma qualidade melhor também para os parâmetros que são obtidos nessa fase de calibração. Aqui são os índices obtidos, né? São vários índices. A gente usa essa função objetivo, que é uma composição do coeficiente de eficiência, né? e do MAPE, né? um menos o MAPE. E por aqui, analisando o MAPE, que é um índice mais fácil de entender, né? O MAPE é o desvio médio absoluto. A gente vê que para as bacias de cabeceira, Jurumirim e Mauá, né, é normal acontecer isso, você ter uma calibração melhor, né? E para bacias incrementais, em geral, aqui a exceção foi Rosana, né, você tem índice de calibração um pouco maiores, né? Índices pouco maiores do que de bacias mais a montante, né? Isso é normal, né, porque a própria vazão incremental obtida por diferença, você entra então aqui com problemas de precisão de propagação de vazões entre uma usina e outra.
e também com a própria, vamos dizer, uma relativa imprecisão das vazões defluentes, né, tanto turbinadas, vertidas, de duas usinas. Então, é normal você ter esse tipo de comportamento, de uma calibração melhor em bacias de cabeceira e um comportamento um pouquinho pior em bacias ao longo dos rios, sendo que o pior aqui é Capivara, que justamente ela envolve 3 bacias, né? Envolve a propagação de Mauá até Capivara e a propagação de Canoas até Capivara. Então, também é normal, nesse tipo de subbacia incremental, que eu tenho 2 bacias a montante, de ter índice um pouco maiores. Aqui os parâmetros de calibração obtidos, né, para cada um das 6 subbacias, aqui eu estou dando destaque para 2 índices, né, que são índices característicos desse aprimoramento da versão do modelo SMAP, da versão original com 3 reservatórios, para a versão aprimorada pelo ONS. Né? Esse parâmetro H, né, é aquela altura que começa a ter escoamento para a margem, né? Ou seja, começa a ter escoamento para o 4º reservatório. Né? A gente vê aqui que das 6 subbacias, em 4 subbacias, o modelo achou que seria significativo, né, você ter a presença desses 4 reservatórios. Apenas Mauá e Capivara, que não foi necessário. Né? Mauá, certamente, é uma bacia mais íngreme, provavelmente com a calha mais encaixada, então esse transbordamento não é tão significativo igual as outras subbacias. Tá? E outro ponto importante aqui para destacar é essa parte de distribuição temporal da chuva. Né? Na versão original do modelo SMAP, com 3 reservatórios, toda a chuva ela seria aplicada no dia 0, né? Que é o dia vamos dizer, da medição. Então, era como se no modelo SMAP, todo esse coeficiente do dia 0 fosse sempre igual a 1, e todos os demais igual a 0. Né? E aqui a gente vê que tem bacias que, por exemplo, a bacia lá de Mauá, como é uma bacia bem íngreme, eu tenho a maior parcela seria já do dia seguinte, né, e não do dia da leitura. E em outras bacias também, a bacia do Jurumirim, eu teria a maior parcela a 3 dias anteriores, ou seja, a chuva que eu estou medindo hoje, ela é distribuída com 33,5% há 3 dias atrás, 26,5% há 2 dias atrás, assim por diante. Todos esses dados, né, também a explicação, todas as fórmulas do modelo SMAP, dessa nova versão, né, eles estão consistidos nessa nota técnica, né, o NT 0079-2017, que vai ser disponibilizada hoje no site. Vai passar? Na fase de operacionalização, né, como eu já falei, a gente não usa todas aquelas estações que foram utilizadas na fase de calibração. Né? Atualmente, nós usamos 35 estações, mas em breve, com a incorporação das automáticas do NEMET, esse número passará para cerca de 50 estações. Tá? E também, como o Hugo comentou, bom, primeiro, o processo de remoção de viés da precipitação, a gente teria a alteração das listas dos pontos de grade dos modelos de previsão de precipitação, né, os dois, o ETA 40 e o GFS de 1 grau, que são utilizados para a previsão de vazões. Né? Aí, tendo a revisão das tabelas 1C3 e 1C4 do anexo 1 dessa nota técnica. E o restante do processo é todo semelhante ao
do processo de remoção de viés, tudo é semelhante ao processo já feito. Continua a mesma coisa. Obrigado. Alguma pergunta? Ok. Então, Rogério, obrigado. Então, dando sequência, vamos ver os resultados para esse PMO, que é rodado do modelo de curto prazo, Decomp. Já adiantando que os resultados mostrados vão ser os que já foram divulgados essa madrugada no site. Dando início aqui, então, a passagem de resultados com o modelo Decomp para esse PMO de setembro. Então, na primeira semana, patamar de carga pesada, todos os subsistemas equalizados em 449,82. A carga pesada, 449,82. Tive intercâmbios relativamente baixos aqui, o norte exportador em 700, nordeste também exportando aqui pela FCN, também em torno de 300, 400, sul zero de intercâmbio na pesada. Patamar de carga média também todos equalizados em 449,82. O sul passa a ser exportador, mas também um valor bem baixo, 725. Norte exportador 400, perto de 500 megawatts médios. No patamar de carga leve, todos os subsistemas equalizados em 438,90. E a gente vê aqui o sul importando, então é bem condizente com o que vem acontecendo mesmo. A gente consegue fazer as transferências de energia para o sul. E nos patamares de média e pesada, a gente usa os recursos do sul para fechamento do balanço do SIM, conforme o Ney comentou na apresentação dele ontem, né? Então, na média do estágio, todos os subsistemas equalizados em 445,86.
As ENAs já foram mostrados, os armazenamentos. Então, partindo nível inicial, às 24 horas de hoje, 33,8 no Sudeste, previsão de chegar 27,9 ao final de setembro. No Sul, 59,7, chegando em 57,5. Nordeste, 13,1, a partida, chegando ao final de setembro, 8,7. 53,7 no Norte, a partida do Norte, chegando em 36,8. Aqui lembrando que já é o final mesmo do mês, que a gente já faz a conta de interpolação com base nos resultados semanais do Decomp, né? A carga já foi mostrada ontem. Então, o despacho térmico agregado por modalidade, né? Então, a gente tem no Sudeste, deixa eu tentar aumentar aqui um pouco. Então, na região Sudeste, o mérito 4.100, mais inflexibilidade não contemplada no mérito, 2.250, dando um total de geração de 6.352 no mérito, total no Sudeste. No Sul, 365 por mérito, mais 369 de inflexibilidade não contemplada no mérito. Nordeste, 2.949 no mérito, mais 349 de inflexibilidade. Região Norte, 846 no mérito, inflexibilidade 862, mais 18 de restrição elétrica, fechamento da Manaus, fechamento do balanço energético de Manaus. Então, dando um total no Norte de 1.725. Então, dando um total de geração térmica prevista 12.109 no SIM, na média semanal. Então, a gente vai dar só uma passada agora de forma desagregada nas usinas térmicas. Então, no patamar, na região Sudeste, em todos os patamares, a térmica o mérito foi até Viana, 175 megawatts a 409,93. No Sul, indo até Madeira, até Madeira, 280,84. Também em todos os patamares, dando aquele total de 365 por mérito. Na região Nordeste, o mérito indo até Termo Paraíba, Termo Nordeste, Termo Paraíba tem o mesmo CVU, então despachou elas em todos os patamares, dando aquele total. Epa, peraí. Problemas técnicos. Então, na região norte, indo no mérito até Mauá, B3, e aqui aquela necessidade elétrica que a gente citou lá, da área Manaus. Fechamento do... Então, passando aqui a oferta de energia, o que foi ofertado de energia pelo Uruguai, através com informações da Eletrobras, a gente teve o bloco 1, 280 na pesada, 380 na média, 430 na leve. Esse bloco custando 428,69. E o segundo bloco, 120 megawatts médios, custando 456. Então,
pelo CMO que a gente observou, houve só a indicação do mérito do bloco 1, 428,69, esse bloco aqui ficou fora do mérito. Então está aqui o comando, que vai ser passado para a diária em tempo real. O despacho por ordem de mérito somente do bloco 1. 280 na pesada, 380 na média, 430 na leve. Vou dar uma passada nos armazenamentos ao longo do mês, quem quiser, aí já por RE e embaixo o subsistema. Lembrando que a semana 6 termina no dia 1º de outubro. 6 de outubro, desculpa, no dia 6 de outubro. A semana 5 é praticamente o final do mês, é bem próximo ao final da semana 5. Vou voltar. Então, aqui o CMO ao longo de todas as semanas. Lembrando que a partir da semana 2 vai ser objeto de revisões das revisões semanais, né? Então, o vigente é só o da semana 1. A gente vê praticamente a manutenção, uma pequena queda aqui a partir da semana 2 e a manutenção mais ou menos em torno de 445. Alguém quer ver mais algum resultado do que foi? Foi a carga. Ô, Wagner. Oi. Brasília aqui, Bruno. Oi, Bruno. Da ANEEL falando. Diante desse resultado aí, queria saber de você, já preliminarmente, qual teria sido aí as principais causas para, enfim, essa queda aí de patamar do CMO acima de 500, né, que a gente estava verificando, para essa patamar agora de em torno de R$440 por megawatt-hora. Se foi a carga, vazão, o que mais pesou aí para esse novo patamar de CMO? Preliminarmente, a gente viu que é a função de custo futuro. Aí dentro dessa, vamos dizer, desse impacto na função de custo futuro, a gente tem, isso a gente ainda isso ainda está sendo analisado. Uma parcela é a redução da carga, a outra parcela também que é um pouco a ENA, se a gente olhar, vamos dizer, olhando a ENA do Sudeste, por exemplo, se a gente olhar o fechamento do mês, o que estava sendo previsto, desculpa, no mês passado, no início do mês passado, era algo em torno de 78% da MLT no Sudeste. E o fechamento foi em torno de 86, não sei, algum maior, quer dizer, isso já contribui um pouco, quer dizer, você já dá mais um mês de verificado para o modelo, para o New Wave, numa condição, digamos, melhor do que a que ele formou a função no mês anterior, quer dizer, isso tudo ajuda a própria função de custo futuro trazer um valor mais reduzido.
mas a gente ainda não fez a análise para tentar dar um peso nessa, tentar dar um peso nisso. Isso ainda não, essa análise ainda não foi feita, mas é um fruto dessa conjunção, um pouco a carga, a vazão, as condições em si, né, hidrometeorológicas. Mas basicamente é o sinal que foi trazido da função mesmo. Tá certo. Obrigado, hein? Nada. Mais alguma informação? Deixa eu tentar ver. O pessoal perguntou aqui se esse mês se foi par 1, par 2, mas tem como dar uma informação pra gente? O ideal é que te mostrasse uma tabela aqui, porque são 8, né, 9 REs, né? Deixa eu ver, será que eu consigo acessar? Porque eu só não... Tá, aí eu vou começando aqui a ler, aí depois eu consulto lá e mostro. Tá bom, obrigado. Não, tranquilo, tá bom. Eles vão disponibilizar aqui a tabela, aí eu daqui a pouco já mostro aqui a tabela. Então, antes da gente passar para a leitura da ata, mais alguma informação? Então, iniciando aqui a leitura da ata dessa reunião. Programa mensal de operação, setembro 17, desenvolvimento da reunião dos dias 24 e 25 de agosto. As seguintes apresentações foram realizadas. Pela Gerência Executiva de Planejamento da Operação, GPO, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de setembro, para a elaboração do PMO do referido mês. Pela Gerência Executiva de Programação da Operação, GPD, pontos de destaque da Operação Eletroenergética do SIM no mês de agosto. Dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de setembro, para a elaboração do PMO do referido mês. Meteorologia. A Geração de Recursos Hídricos e Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de agosto, no que diz respeito à passagem das frentes frias pelo litoral da região sul durante o mês de julho, ocasionando baixos totais de precipitação nas bacias hidrográficas dessa região, apresentando anomalia negativa de chuva. Durante o mês de agosto, as frentes frias tiveram uma atuação mais continental, resultado do enfraquecimento do sistema de alta pressão, o que ocasionou totais elevados de precipitação nas bacias do subsistema sul, na calha principal do Rio Paraná e na bacia do Rio Paranapanema, onde foi observado chuva acima da média histórica. A bacia do Rio Tietê também apresentou anomalia positiva de precipitação. A incursão de ar frio nas regiões sul e sudeste favoreceu a ocorrência de temperaturas extremas, mínimas e máximas, variando entre a média e abaixo da média histórica. A previsão do ETA 40 CPTEC GFS NCEP indica que o rápido avanço de duas frentes frias na última semana de agosto ocasiona precipitação de fraca intensidade nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai. Em termos de condições climáticas, foi apresentada a avaliação da previsão de consenso para o trimestre maio, junho e julho, comparando com o observado.
O monitoramento da temperatura na superfície do Mar do Pacífico e os modelos de previsualização climática indicam condição de neutralidade nos próximos 3 meses. Eita, desculpa. Peraí. Hidrologia. Conforme apresentado no PMO de agosto e ratificado pelo despacho da ANEEL, número 2605, de 22 de agosto de 2017, o ONS informou que neste PMO de setembro foi adotado o programa SMAP para a obtenção das previsões de vazões da primeira semana operativa dos aproveitamentos das bacias dos rios Paranaíba e Grande, em substituição às planilhas do Excel adotadas até a revisão 3 do PMO de agosto. Adicionalmente, foi relembrado o cronograma definido para a implantação do programa para a bacia do Rio Paranapanema, PMO de outubro, considerando também a recalibração dos parâmetros do SMAP, e para a bacia incremental de Itaipu, PMO de novembro, sendo que neste último caso também ocorrerá a substituição do modelo SMAP-MEL pelo modelo SMAP para obtenção das previsões de vazões da primeira semana operativa. Em função da recalibração dos parâmetros do SMAP, para a bacia do Rio Paranapanema e da substituição do modelo SMAP-MEL pelo modelo SMAP para a bacia incremental de Itaipu, foi informada a elaboração da revisão 3 da nota técnica ONS número 156 para revisar as informações do conjunto de pontos de grade dos modelos ETA 40 e GFS 1 grau utilizados pelo modelo SMAP, considerando este novo arranjo das subbacias do Rio Paranapanema e para incorporar as informações no conjunto de pontos de grade modelos ETA 40 e GFS 1 grau, utilizados tanto na remoção de viés quanto na revisão de vazões pelo modelo SMAP para incremental de Itaipu. Foi apresentado, então, o desempenho da previsão de vazões do mês de agosto para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor inicialmente previsto com o valor estimado para o fechamento do mês. Para o mês de agosto, o subsistema Sudeste teve como valor previsto inicialmente 15.672 megawatts médios, devendo esse subsistema fechar em 17.208. Para o subsistema Sul, o valor inicial previsto foi de 6.029 e no fechamento do mês este valor deve ser de 5.699. Durante o mês de agosto, houve o predomínio de passagem de frentes frias continentais devido ao enfraquecimento do sistema de alta pressão. Esse fenômeno trouxe intensidade nas chuvas nas bacias da região sul, na bacia do Rio Paranapanema e na calha principal da bacia do Rio Paraná. O subsistema Nordeste teve como previsão inicial 1.161 megawatts médios, o valor estimado para o fechamento do mês é de 1.083. O subsistema Norte teve sua previsão inicial 1.688 e deverá fechar em 1.537. Para o mês de setembro, todos os subsistemas têm sua previsão abaixo da média. Finalmente, foram mostrados os cenários gerados para o mês de outubro de 2017 pelo modelo GVASP, agregado em 259 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 91% dos cenários apresentam ENA abaixo da MLT. Para o subsistema Sul e Norte, 82% e 98%, respectivamente, dos cenários gerados apresentam a ENA abaixo da MLT. Para o subsistema Nordeste, todos os cenários gerados apresentam ENA abaixo da MLT. O ONS apresentou um resumo da nota técnica 079, que trata da recalibração do modelo SMAP para a bacia do Paranapanema. Foi informado o novo rearranjo das bacias, bem como os parâmetros omitidos. Tendo em vista o processo de operacionalização do modelo para o uso do PMO e suas revisões aprovado pela ANEEL e para o PMO de outubro, o ONS informou que, como parte dos postos pluviométricos utilizados no processo de calibração não são telemétricos, sempre ocorre uma redução das estações utilizadas na rodada de modelo. E no caso do Rio Paranapanema, espera-se a adoção de cerca de 50 postos. Adicionalmente, o ONS informou que foi efetuada a revisão 3,
disponível na página eletrônica do ONS para revisar as informações dos pontos de grade modelo ETA GFS utilizados pelo modelo SMAP, considerando este novo rearranjo das subbacias do Paranapanema. Então, o acompanhamento da carga. Inicialmente foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de agosto, com base nos valores verificados até o dia 22, e mais as previsões para os restantes dias do mês. Esses valores foram confrontados com os verificados no mesmo período do ano anterior, bem como com os valores previstos para esse mesmo mês na primeira revisão quadrimestral do PEN. Os valores esperados para agosto, quando comparados aos valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam decréscimo nos subsistemas Sudeste, 1,7%, Sul 1,2%, Nordeste 2,9% e Norte 0,9%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e previsão de carga considera, para todos os valores, a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo ONS, incluindo a parcela ainda não coletada pelo CNOS. Na sequência, foram apresentados os fatos relevantes ocorridos durante o mês de agosto que contribuíram para o comportamento observado da carga. Dando continuidade, foram mostradas as previsões consolidadas para os meses de setembro e outubro, por subsistema, para o PMO de setembro, sendo essas comparadas com os valores previstos para os referidos meses na primeira revisão quadrimestral do PEN e com os valores verificados nesse mesmo período do ano 2016. Assuntos gerais, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de setembro é de 11.115 megawatts. Então, aqui a manifestação de alguns agentes, de alguns representantes, referente à representação da TEL de Itaipu nos modelos. O registro também de alguns agentes referentes às solicitações que vêm sendo feitas de postergação, de realocação das manutenções por parte do ONS. Aqui lembrando que as solicitações para o mês de setembro foram encaminhadas aos agentes ontem, em ata enviado por e-mail, os agentes que participaram da reunião. Aqui uma solicitação de um estudo especial visando a segurança energética da região sul. Também uma outra manifestação de preocupação quanto ao atendimento elétrico da área São Paulo, mediante ao escoamento do Madeira, escoamento de energia do Madeira pelo bipolo. Também a solicitação de definição de metodologia que justifique despacho fora da ordem de mérito. Aqui o pedido de representação dos efeitos de remanso na definição da disponibilidade das usinas hidráulicas no modelo DECOMP. Aqui já também uma solicitação da representante da Eletronorte, a Tereza, referente à manutenção da pasta RE no relatório semanal de vazões e disponibilidade do arquivo de saída do VASPAST, do DEC do modelo de VASPER. Então foi incluído pela gerência de hidrologia a resposta. Deixa eu só desmarcar aqui para ler. Então, a ONS informa que as energias apresentadas no relatório de previsão de vazões são meramente informativas, tendo em vista que as enas oficiais são obtidas pelos modelos energéticos. Para obtenção das enas de algumas usinas, são adotados postos artificiais, cujas formulações podem ser utilizadas em qualquer horizonte de tempo, diário, semanal ou mensal,
Como critério adotado para aplicar estas fórmulas em horizontes semanais? Relatório de previsão de vazões semanais é diferente do critério adotado no horizonte mensal? Arquivo vazões utilizados pelo modelo GVASP e New Wave, aliado a possíveis diferenças de arredondamento, as zenas obtidas podem ser diferentes. De forma a não concorrer com os resultados oficiais dos modelos energéticos, neste momento o ONS opta por não divulgar as zenas dos REs no relatório de previsão de vazões. O ONS informa também que todos os arquivos de entrada e saída do modelo GVASP são disponibilizados em sua página eletrônica. O link foi colocado. Uma outra solicitação, a representante da Eletronorte solicitou, em função do início do uso da previsão de precipitação por conjunto para a previsão de vazões da primeira semana operativa, a partir de maio de 2017, que seja realizado um treinamento para os agentes no que se refere ao modelo chuva-vazão utilizado na modelagem. O ONS informa que está estruturando um curso sobre o processo de previsão de vazões para os agentes associados ao ONS e à CCE para esse segundo semestre de 2017. No próximo PMO serão divulgadas mais informações sobre o assunto. Também uma outra manifestação aqui de discordância quanto aos critérios do histórico de vazões, que já vem de algumas que é utilizado no modelo. Uma sugestão do representante da Copel, feita no mês passado. Pode tirar? Uhum. Por isso que eu perguntei. Aí a gente coloca o texto novo. Então, mais alguma inclusão na ata? Então, a gente está encerrando a reunião, a gente vai botar a ata para imprimir. Estamos encerrando a reunião, então, do PMO de setembro. Então, agradecendo a participação de todos. Nos núcleos, Giovanni, obrigado. Pessoal de Brasília,